E aí, torcida apaixonada do Timão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Corinthians? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Então, se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. Em julho de 2024, o Corinthians vivenciou uma reestruturação importante não apenas dentro de campo, mas também na parte administrativa, com a contratação de Fred Luz. O nome de Luz, com vasta experiência no mercado financeiro e na gestão de grandes empresas, foi trazido para dar suporte estratégico ao clube, especialmente na área financeira. No entanto, a chegada de Fred Luz gerou um clima de incerteza nos bastidores do Parque São Jorge. A principal dúvida entre os conselheiros estava relacionada à sua função específica no clube, já que não estava claro se ele ocuparia o cargo de CEO ou se sua atuação seria limitada a um papel de consultoria, o que gerou um embate interno sobre o seu papel. Em uma entrevista exclusiva ao Meu Timão, o presidente Augusto Melo se esforçou para esclarecer a situação e reforçar a importância de Fred Luz na administração do clube. Segundo Melo, Luz foi contratado como consultor financeiro, atuando diretamente na reestruturação financeira do Corinthians e ajudando na busca por novas fontes de receita. Embora o dirigente tenha destacado que Fred Luz também tem uma visão estratégica sobre o futuro do clube, Melo frisou que o consultor não tinha a intenção de se tornar o CEO e que sua contribuição vinha sendo positiva, principalmente em um momento de dificuldades econômicas no futebol. A defesa de Melo, no entanto, não foi suficiente para apagar as dúvidas que ainda pairavam sobre o papel de Luz na administração alvinegra. A resistência à contratação de Fred Luz, no entanto, não veio apenas de conselheiros do clube, mas também de algumas figuras importantes dentro da diretoria, especialmente Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Tuma Júnior se posicionou contra a nomeação de um CEO, argumentando que o cargo não seria compatível com o estatuto do clube e com a filosofia de gestão do Corinthians. Para ele, a presença de uma figura jurídica para ocupar o cargo de CEO não seria benéfica, já que o clube deveria priorizar a presença de uma pessoa física no comando de sua administração. Além disso, a pressão sobre Augusto Melo foi intensa, com alguns conselheiros chegando a afirmar que, caso Luz permanecesse, um impeachment de Melo poderia ser inevitável. Essa situação gerou um ambiente tenso nos bastidores do Corinthians, com a pressão sobre o presidente sendo cada vez maior. Durante a entrevista, Melo revelou que a oposição de Tuma Júnior à contratação de Fred Luz foi um dos pontos centrais dessa crise interna, mencionando até ameaças de impeachment caso o consultor permanecesse no cargo. No entanto, o presidente não se deixou abalar e continuou defendendo a contratação de Luz, afirmando que o trabalho realizado por ele estava trazendo resultados financeiros positivos para o clube. A crise, no entanto, não se resolvia facilmente, e o futuro da administração de Fred Luz e sua real função dentro do Corinthians ainda segue sendo um tema de debate nos corredores do Parque São Jorge. O nome de Neymar vem sendo especulado com frequência nos bastidores do Corinthians, e as conversas sobre uma possível transferência do astro brasileiro para o timão têm gerado grande expectativa entre os torcedores. Atualmente sem clube, o atacante está em busca de um novo destino após se desligar do Al Hilal, e, segundo rumores, o Corinthians estaria analisando a viabilidade de contar com um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. A chegada de Neymar ao Parque São Jorge poderia não só fortalecer a equipe dentro de campo, mas também trazer um impacto significativo na imagem do clube, que passaria a ser ainda mais atrativo no cenário internacional. A ideia de contar com Neymar é um movimento audacioso, mas não descartável. O atacante, que construiu uma carreira recheada de títulos de peso, incluindo uma Libertadores com o Santos, conquistas de Liga dos Campeões pelo Barcelona e uma transferência recorde para o PSG, poderia ser o nome capaz de levar o Corinthians a um novo patamar, tanto no cenário nacional quanto internacional. Além disso, a chegada de Neymar no timão poderia gerar um efeito de impacto imediato no mercado, aumentando a visibilidade e, claro, a competitividade da equipe no Campeonato Brasileiro e nas competições continentais. Mas será que o clube realmente terá condições de realizar essa contratação milionária? As respostas para essa pergunta ainda são um mistério. Neymar, além de ser um dos maiores talentos do futebol mundial, possui uma personalidade vibrante e uma mentalidade vencedora que poderia ser um grande trunfo para o Corinthians. Sua experiência em clubes de elite como Barcelona e PSG, além de sua vivência com a seleção brasileira, faz dele um líder natural, capaz de inspirar os companheiros dentro e fora de campo. Com seu estilo de jogo dinâmico e sua habilidade de decidir jogos em momentos cruciais, Neymar poderia não apenas elevar o nível técnico da equipe, mas também trazer uma mentalidade de competitividade e excelência, essencial para a busca de títulos importantes. Com ele no elenco, o Corinthians ganharia um jogador capaz de fazer a diferença em decisões e jogos de alta pressão, fatores essenciais para a conquista de campeonatos de peso como o Brasileirão e a Copa Libertadores. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e ative o sininho no canal do Timão para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui.
Neymar, ao longo das últimas temporadas, tem se destacado por sua habilidade única e capacidade de transformar jogos decisivos. Em 2022 e 2023, mesmo enfrentando desafios com lesões, o atacante manteve seu status como um dos principais jogadores do cenário internacional, marcando gols e fornecendo assistências importantes para o Al Hilal, seu time na Arábia Saudita. A temporada de 2023-2024, porém, foi marcada por sua adaptação ao novo clube, onde, mesmo com um número reduzido de jogos, demonstrou sua importância no ataque, com atuações que chamaram a atenção pela sua visão de jogo e talento puro. Contudo, os rumores sobre sua possível volta ao Brasil, mais especificamente ao Corinthians, acenderam uma chama de especulação no mundo do futebol. A possível chegada de Neymar ao Corinthians poderia agitar o futebol brasileiro e internacional de maneira impressionante. Sua presença no timão, que já conta com uma torcida apaixonada e uma história de conquistas, traria um grande ícone para o futebol nacional, além de adicionar uma nova dimensão ao time. Neymar poderia ser o fator que faltava para que o Corinthians se reerguesse como uma potência não apenas no Brasil, mas também na América do Sul e no mundo. Sua habilidade de decidir partidas e sua mentalidade vencedora seriam fundamentais para impulsionar o elenco em competições decisivas, como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, fazendo com que o timão voltasse a ser uma força dominante no cenário futebolístico global. A expectativa sobre como ele se encaixaria no clube e o impacto de sua chegada no Corinthians são ingredientes que poderiam tornar essa transição um dos maiores episódios do futebol brasileiro nos próximos anos. A especulação sobre a chegada de Neymar ao Corinthians já gerou uma onda de reações entre os torcedores e especialistas, mas e você, torcedor corintiano, o que acha dessa possibilidade? Neymar seria o reforço dos sonhos para o timão ou o impacto de sua chegada poderia ser maior do que imaginamos? Afinal, estamos falando de um dos maiores jogadores do futebol mundial, que já provou seu valor em grandes clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain e, mais recentemente, no Al Hilal. Seria ele o pulo do gato para o Corinthians retomar sua força em competições de peso como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro? Com a experiência de Neymar em cenários de altíssimo nível, como finais de Liga dos Campeões e Copas do Mundo, muitos acreditam que sua personalidade vencedora poderia ser o diferencial no vestiário do Corinthians. Mas será que ele se adaptaria rapidamente ao estilo de jogo do clube e à pressão da torcida, que tem uma exigência altíssima para seus craques? Sua chegada poderia ser a chave para abrir novas perspectivas e, quem sabe, colocar o Corinthians de volta no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Mas o que os fãs acham disso? Como Neymar pode contribuir de maneira eficaz para os objetivos do time? E aí, torcida? Que expectativas você tem sobre o desempenho de Neymar no Corinthians? O craque brasileiro seria capaz de se encaixar no sistema tático de Vitor Pereira e ser a peça que falta para o time brilhar? Ou será que a pressão e o peso da camisa do timão poderiam dificultar sua adaptação? Queremos saber o que você pensa sobre essa possível contratação e o impacto que ela poderia ter no futuro imediato do clube. Deixe sua opinião nos comentários e continue acompanhando as atualizações sobre esse rumor que está mexendo com o coração da Fiel. Vem ver as novidades do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.